Bênção de Deus. Vamos em frente, que Deus vai nos abençoar, porque se Ele já fez, Ele continuará a fazer. O Deus que nos trouxe até aqui nos levará adiante em vitória. Amém, meus queridos? Queridão, que prazer tê-lo aí, tá? Que honra, tá? Você é muito querido nosso, de verdade, tá? Eu sei disso, sei disso. Eu também te amo, viu, cara? Nosso Deus, nós queremos entregar a vida do nosso pregador nas tuas mãos, pastor Ivan, do homem Ivan, do pai, do pastor, do nosso amigo. Entregar com ele, ó Deus, todos aqueles que nós vimos aqui na frente, outros que não vieram aqui, líderes da tua igreja, da diretoria, dos ministérios, em outras áreas de atuação da igreja, do ensino, da recepção, do bazar, da oração, do ministério Débora, celebrando a transformação, das células, do suporte aos nossos cultos, das transmissões, tanta coisa, Senhor. Pedimos, ó Deus, sobre aqueles que estão sonhando com os novos ministérios, a unção do Senhor, assim como sobre todos nós. Que o ministério de mulheres seja uma bênção na vida desta igreja, que o ministério de casais e então família seja uma bênção na vida desta igreja, que a Lidiane e o Becker sejam tremendamente usados pelo Senhor, naquilo que o Senhor tem para eles realizarem na vida desta igreja. E ó Deus, levante outros líderes de propósitos, para que nós avancemos não por nós mesmos, não na nossa sabedoria e força, mas debaixo da liderança do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, pastor Ivan. Eu vou higienizar aqui. Você já está com isso aí? Tá organizadinho, já fez aí tudo certinho. Deus abençoe e Deus use você, tá, queridão? Bom dia, meus irmãos, que alegria estar aqui nessa manhã. Digo para os irmãos, estou mais emocionado hoje do que no dia 3 de janeiro de 2015, quando subi aqui a primeira vez, a convite do nosso pastorzão Zé Maria, da pastora Jana, para poder fazer parte do ministério da Igreja da Barra, o qual tive o privilégio de fazer parte desse time durante 5 anos, 2015, 16, 17, 18, 19. Eliane está aqui comigo, fica em pé, amor, para a galera lembrar de você. Essa jovem aí de 40 e poucos anos, está namorando comigo desde os 15, e eu estou cuidando bem dela, não estou? Então, tá lindinha. O Luan veio com a gente também. Luan está lá no Barra Kids, super à vontade, super em casa. Juan já está com 19, já está no emprego, está trabalhando, mandou um beijão para a igreja. Minha mãe está também com alguma dificuldade na saúde, então não pôde estar hoje, mas está em casa, tá bem? Mandou um beijo para todos. Meu irmão Tiago, né? O nosso povo ali na igreja de Cabuçu. Hoje, nossa galera está representada aqui pelo nosso líder de juventude, Leozão. Fica em pé, Leozão. Leozão, nosso líder do Ninho, líder de jovens e adolescentes. Obrigado, Leozão. Ontem a gente esteve ali, ele junto com a sua esposa, a Rafaela, estão liderando a juventude lá. Reunimos ontem aproximadamente 200 jovens na igreja, no nosso culto de jovens. Deus tem enviado pessoas, tem sido uma bênção consolidar o reino naquele lugar. Eu espero que em breve nós possamos estar aí como antigamente a gente fazia um intercâmbio em que os meus irmãos da Barra estejam ali na igreja de Cabuçu. Posso contar com vocês? Em breve vocês vão conhecer Cabuçu. Alguns irmãos já têm estado lá comigo algumas vezes, em algumas oportunidades. Tem sido muito prazeroso poder receber gente, estar com pessoas que fizeram parte da minha vida nos últimos 5 anos. Nessa manhã, fazer parte do aniversário da igreja é realmente um privilégio. Eu trago no meu coração muito boas lembranças do tempo que vivi aqui, que convivi com os irmãos, né? Eu já disse isso pessoalmente a muitos aqui, já disse publicamente também e volto a repetir. Eu sou muito grato a Deus pelo tempo que vivi aqui. Agradeço a Deus pela honra, pela confiança, pelo prestígio, enfim, pela consideração, pelo respeito. Eu sou grato a Deus por como essa igreja cuidou de mim, cuidou da minha família, e volto aqui hoje com o coração cheio de alegria para compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida nesse tempo. Estamos ali na igreja de Cabuçu, né, 1 ano inteiro como pastor auxiliar,
E no dia 17 de janeiro desse ano, então, a transição foi consolidada. O pastor presidente que lá estava há 36 anos apresentou o meu nome para a igreja, e em Assembleia Magna houve a votação da igreja, e por unanimidade eu fui escolhido como pastor presidente, e estou pastor presidente da primeira igreja batista de Cabo Sul. Meu pastorzão Zé Maria, meu amigo, esteve lá na posse, orando, ministrando a palavra, abençoando a minha vida, e como é bom saber que eu não estou sozinho. De fato é um grande desafio pastorear um rebanho. Eu sei que Deus me preparou a vida inteira para isso, mas quando acontece, a gente vê como é muito difícil, mas eu louvo a Deus que tem cuidado de mim através da minha igreja aqui na Igreja da Barra. Eu louvo a Deus que meus intercessores, pessoas que têm orado e cuidado de mim, estão aqui todos os dias se lembrando do pastor Ivan, da Eliane, do Juan, do Luan, da Igreja de Cabo Sul. O meu muito obrigado. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu que fui tremendamente ministrado sobre transformação nesse lugar, a minha vida foi transformada. Muitas coisas na minha vida eu precisei enfrentar uma transformação, e aí Romanos capítulo 12 fez todo sentido quando eu cheguei aqui em janeiro de 2015, porque eu fui ministrado a isso, eu fui ensinado a viver a metanoia, não apenas como um tema ou uma palavra diferente, mas como uma escolha, como uma decisão. E Romanos capítulo 12, no versículo 2, é de fato um convite à transformação. Não sei se você já recebeu um convite, com certeza todos aqui já receberam um convite a alguma coisa, ainda que mais simples que seja o convite. Ser convidado é muito bom, ser convidado faz a gente se sentir honrado, ser convidado faz a gente se sentir importante, ser convidado faz a gente perceber que tem algum valor, ainda que até naquele momento a gente não tenha ideia desse valor, mas quando a gente recebe um convite, a gente percebe que a gente tem um significado, que a gente tem um valor para alguém, para alguma coisa. E Romanos capítulo 12, versículo 2, é um convite à transformação. Todos nós somos convidados pelo próprio Deus para uma transformação. Você sabia que a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Então eu entendo que se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque Deus tem algo novo, é porque Deus tem algo transformado para nós. Mas o problema é que nós somos seres altamente especializados em se conformar, em se adaptar. E se a coisa for boa, então a gente se conforma e se adapta, e é bom que não mexa, deixa quieto, do jeito que tá bom. Até quando a coisa é ruim, a gente ainda avalia, diz assim, não, mas o que tem de bom nisso? E deixa quieto, não vamos mexer nisso. O ser humano é especialista em deixa quieto, deixa como está, mas Deus é especialista em nos convidar para viver algo novo. Eu gostaria que nessa manhã você entendesse que abrir os olhos, respirar, poder caminhar, poder vir até a casa de oração e nos reunir nesse lugar como igreja do Senhor é uma oportunidade nova que Deus está nos dando, e nós podemos glorificar a Ele por isso aqui nesse lugar, amém? Glorificar ao Senhor, porque Ele está nos dando oportunidade de abrir os olhos, de tomar o nosso café da manhã, de entrar no nosso carro ou chamar o Uber, de poder ir ou dizer, não, hoje eu não vou, hoje eu quero dormir, quero descansar. Enfim, são oportunidades que Deus está nos dando. Deus está sempre nos dando a oportunidade de viver uma transformação, e essa transformação, ela pode acontecer repentinamente. Você pode acordar um dia e dizer assim, hoje eu vou fazer uma dieta. Não precisa levantar a mão, mais alguém além de mim? Pois é, né? Vou fazer uma dieta, apesar que eu perdi uns 10 quilinhos no ano passado, né? A pandemia serviu para eu perder uns 10 quilos. Mas assim, de uma maneira geral, a gente até pensa em fazer a dieta, mas a gente diz assim, vou começar no dia 1º de dezembro. Aí você faz as contas, fala, não, 1º de dezembro não, 1º de dezembro tem aquelas guloseimas todas da virada do ano. Vamos começar depois, deixa eu ver, do carnaval, porque ainda vai ter churrasco. E aí quando a gente vê, já é março, já é abril, já é maio, dieta foi para o espaço, não fez dieta nenhuma. Talvez você já tenha pago a academia, igual eu, pagou 3 meses para ver se ia, só pagou, nunca foi, né? Então, misericórdia, né? Você paga a academia, Betão, paga, o personal fica feliz, mas o aluno mesmo não aparece. Então tem coisas que são
que são repentinas. Tem gente que diz assim, estou discipulando um rapaz que passou pela Covid e ele estava em casa fazendo o tratamento. Ele disse assim, que de tarde ele sentiu todo o ar dele ir embora. Ele percebeu que ele ia morrer. Ele percebeu, eu vou morrer. E ele falou, Senhor, eu quero, estava desviado, eu quero uma nova chance, eu vou mudar de vida, se o Senhor me der essa nova chance, eu vou mudar de vida. E ele falou que enquanto ele estava orando, ele sentiu como se um barulho mesmo, de um sopro, e ele sentiu o seu pulmão ser cheio, e ele fez um propósito. Ele falou, Senhor, se o Senhor me livrar da morte, que eu estou sentindo que eu vou morrer agora, nesse momento, se o Senhor me livrar da morte, eu vou parar de beber. E sabe o que aconteceu? Ele parou de beber, não está bebendo mais. Era um cara que a gente encontrava pelos bares lá no nosso bairro, nos bairros ali em Nova Iguaçu, em Cabuçu, e ele agora está limpo, está são, para a honra e glória do Senhor. Foi repentino, foi decisão. Mas talvez eu e você tenhamos algumas coisas que a gente está lutando há tanto tempo para abandonar e não consegue. Quer ver uma coisa que ele falou? Ele joga lá o futebol dos veteranos. E ele diz assim, a minha maior dificuldade não foi parar de beber. A minha maior dificuldade está sendo não perder a paciência. Vontade de xingar um palavrão, vontade de pegar o outro pela goela, toca a bola. Ele falou que isso está sendo mais difícil para ele ver. É a dificuldade dele, não foi repentina, como deixar de beber. Mas a verdade é que o Senhor está nos convidando todos os dias e em todos os momentos, e em diversas situações, para vivermos a transformação, que pode ser repentina ou que pode demorar algum tempo. De fato, transformação é um processo de cura. Diga comigo, a transformação é um processo de cura. E você vê, né, como é a medicina. A gente vai ter ali a cura, o remédio ele vai fazendo efeito, a gente está sentindo uma dor, o remédio não faz efeito na hora, ele vai cair na corrente sanguínea, e aí o corpo da gente vai se adaptar, vai eliminar alguma coisa que não tem sentido para o nosso corpo, e o que ficar vai fazer efeito, mas não é repentino. E aí você toma um antibiótico, o médico passa um antibiótico, aquilo vai fazendo efeito, não faz no primeiro dia, no segundo, a partir do terceiro, às vezes do quarto, dependendo do tamanho da pessoa, do peso e da resposta para aquele medicamento, a pessoa vai começar a ter os sintomas da cura, mas o processo já começou. Talvez a nossa dificuldade seja entender isso. A gente quer as coisas de maneira imediata, né? Nós queremos que estalou o dedo que as coisas aconteçam, mas a cura, ela é um processo, e a transformação que Deus sugere para nós através de Romanos capítulo 12 também é um processo de cura, é um processo onde a gente entende que precisa disso para ser uma pessoa melhor. Esperamos uma cura externa, mas a cura começa com atitudes partindo de nós mesmos. Às vezes a gente olha para a sociedade e diz assim, eu queria que o Rio de Janeiro mudasse, ok, mas o que eu tenho feito para o Rio de Janeiro mudar? Vou ser mais sucinto. Eu odeio esse condomínio que eu moro, mas o que eu estou fazendo para melhorar esse condomínio que eu moro? Eu queria tanto que ela fosse assim, mas o que eu estou fazendo para ela ser assim melhor? Eu queria tanto que ele fosse assim, mas o que eu estou fazendo para ele ser o assim melhor? Começa em nós. E quando a gente entende que o processo de cura é algo singular, é algo pessoal, então as coisas começam a fazer sentido. Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos ler juntos esse texto. Eu estou usando versão revista e atualizada, diz assim: e não vos conformeis com este século. Eu gosto dessa versão. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algo que nós precisamos entender, queridos, antes de mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Tem muita gente querendo mudar o comportamento, mas o pensamento ainda não mudou. Eu falei da dieta aqui, que é a minha dificuldade pessoal. Eu vou te dar um exemplo. Cismei lá um dia, falei assim, vou alimentação saudável. Fui lá, comprei aquele brócolis bonito. Ficou com água na boca? Comprei aquele brócolis bonito, delícia, né? Bonitão. Peguei aquele brócolis, cozinhei, sabe aonde? No vapor, querido, ó. Coisa chique, cozida no vapor. Com
um suave toque de sal do Himalaia, porque tem que ser o sal do Himalaia, né, velho? Sal do Himalaia, olhei, caro, né? Aquele negócio que você fala, tem que dar certo. Então, brócolis, olhei para aquele brócolis bonito, cozido no vapor, né? Levemente temperado com sal do Himalaia. Mas a minha cabeça, olhando para aquele brócolis, estava pensando em 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim, né? Aquele copão de 700 ml de refil, que é para tomar 700, e se você quiser tomar mais 700, e mais 700, quando tiver meia hora, você toma ali quantos 700 ml você aguentar. Aquele pudim, olha o pudim, aquele pudim de chia com leite de soja, que delícia, né? Mas a minha cabeça estava naquele top sundae, com mais chocolate, com mais castanha, sabe? Tudo mais. Pode colocar mais aí, que eu quero. Entende? O meu comportamento esbarrava no meu pensamento. Na minha frente eu tinha um brócolis bonitão, carão, selecionado. Só não é igual daquele que a gente pode comprar aqui com o nosso amigo Joaquim, que esse é sem agrotóxico, é puro, é delicioso, né? Mas estava perto, cozido no vapor, nenhuma gota de óleo, sal do Himalaia, mas a minha cabeça não estava passando nem perto do bendito desse brócolis. Nós muitas vezes atrapalhamos essa transformação que Deus quer fazer em nós, porque a gente não submete a nossa mente a Cristo. Existe uma sequência que eu quero compartilhar com você, e eu tenho feito assim na minha vida, e Deus tem me ajudado muito. Primeiro pensar, depois sentir, depois agir. Vamos juntos? Pensar, sentir e agir. Vamos juntos? Pensar, sentir e agir. Mais uma vez? Pensar, sentir e agir. Você pensa e está valendo. A gente vai pensar de tudo um pouco. A partir daí, o que eu vou sentir? Tem coisas que são incontroláveis, sentimentos que são incontroláveis, mas eu começo a ter algum controle a partir do sentimento. Eu decido o que eu vou sentir em função daquilo que eu estou pensando. E terceiro, é que às vezes a gente vai lá para o agir, quando na verdade agir é o terceiro passo. Depois de pensar, depois de sentir, é o que eu vou agir. Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, vai dizer o seguinte para nós. Filipenses 4, versículos 11, 12 e 13. Paulo está falando aos nossos irmãos de Filipos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz, clássico versículo, tudo posso, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai ensinar para a gente uma coisa que é fundamental a gente ter, força de vontade. Diga comigo, força de vontade. Cara, força de vontade é uma coisa que a gente precisa praticar, sabe? Força de vontade é uma prática. Eu pratico a minha força de vontade. Então, olhar para o brócolis e pensar no Mac é ainda algo que é maior que eu às vezes, mas eu começo a mudar isso. Não, mas eu vou comer esse brócolis. Esse brócolis vai me fazer melhor. Aí tu sobe na balança, perdi super, quantas gramas? Sei lá, 50 gramas, super 50 gramas perdidas. Você faz o quê? Você celebra, você vira com aquilo, cara, perdi 50 gramas. Poderia ter ganho 50 gramas, né? Perdeu 50 gramas. Então vale a pena continuar comendo esse brócolis aqui e comendo esse pudim de chia com leite de soja. Vale a pena, eu vou continuar, eu vou persistir nisso. E aí a gente vai mudando a nossa mente, consequentemente a gente vai conseguindo mudar o nosso comportamento. Mas deixa eu dizer algo aqui, queridos, que Paulo vai nos ensinar que é muito importante ter força de vontade, mas força de vontade é uma fonte variável. Deixa eu explicar algo aqui. Tem dias que a gente acorda super afim de comer o brócolis. Tem dias que não.
No dia que a gente está super afim, a gente come o brócolis, a gente faz o exercício, né? A gente elimina o que faz mal. Mas tem dias que você acorda assim, não quero saber, a geladeira está cheia de brócolis, mas não quero saber. Hoje eu vou comer um lanche. Eu hoje realmente vou deixar esse brócolis para lá. Eu quero um lanche hoje com bastante gordura, aquela chapa bem cheia de gordura. Eu quero aquele lanche, né? Lá na Baixada, não sei se tem aqui, mas lá na Baixada chama de um podrão. Eu quero o podrão, porque é o, né, que a gente come bem, né? Bastante óleo, bastante gordura escorrendo. Olha que coisa, que cena linda. E aí a pessoa não quer saber do brócolis. Nada de brócolis, né? São dias, você está super afim, outros dias você não está nem um pouco afim. Força de vontade, no dia que a gente está afim, uau, estou dentro, quero. E nos dias que não, nos dias que a gente está se sentindo mais fraco, que a gente está desanimado, Paulo vai nos ensinar, dizendo para os filipenses que força de vontade é fonte variável. Nós precisamos viver a nossa vida debaixo do poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus é uma fonte inesgotável. Então, tem dias que você levanta na madrugada. E você fala assim, meu Deus, esse marido, Senhor, não muda esse abençoado. Você está orando na madrugada, Senhor, só tem um jeito desse casamento acabar, Senhor. Pode levar ele, Senhor. Leva o teu servo. Está orando assim na madrugada, irmão? Não precisa levantar a mão, não. Leva ele, misericórdia, assim. Leva o teu servo. Aí tu encontra na madrugada com ele orando também. Ô amor, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo uma oração meio diferente. Ele estava orando também para o Senhor te levar, querida. Meu Deus do céu, que nível que chegou o casamento. Mas sabe o que é isso? Força de vontade. Tem dia que a força de vontade acaba. Aí a gente quer que o Senhor leve ela quer que o Senhor leve você. Mas quando nós vivemos, aí eu estou falando do casamento, um exemplo, quando a gente vive o nosso casamento baseado no poder de Deus, aí até no dia que ele insiste, só de novo, ele nunca fez isso, deixar a toalha molhada na cama, ele nunca faz, ele nunca deixa o tênis, quando ele chega da academia fora da sapateira, que isso, ele nunca faz isso, ela nunca, ele nunca fez isso, pois é, vai fazer 1000 vezes, mas aí na força de vontade a gente quer desistir dele, quer desistir dela, mas no poder de Deus, a gente continua dizendo, eu te amo, eu quero você comigo para sempre, o nosso amor vai ser eterno. Não é só uma poesia, não é só uma bela música, é poder de Deus, e isso é uma decisão. Eu escolho não viver a minha vida só pela força de vontade, porque a minha força de vontade, um dia ela está no nível médio, tem dias que ela está no nível 0, mas quando eu vivo a minha vida baseada no poder de Deus, eu continuo caminhando em direção à eternidade. O que a gente precisa entender, que o que a gente está vivendo aqui é passageiro, querido. Se está bom, vai passar. Se está ruim, vai passar. Se tem fartura, vai passar. Se tem escassez, vai passar. O que o Paulo está dizendo, eu já passei por isso, já tive muito, já tive pouco, mas sabe por que eu estou aqui? Porque é o Senhor que me fortalece. Tem alguém entendendo essa palavra aqui nessa manhã? Nós precisamos viver as nossas vidas baseadas não numa fonte variável, que é a nossa força de vontade, ou nas circunstâncias. A nossa vida precisa estar baseada no poder de Deus. Paulo vai dizer, passei por isso tudo, mas eu estou forte, eu permaneço, porque quem me fortalece é o Senhor. Eu coopero com a minha força de vontade, mas eu sou conduzido pelo poder de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que eu preciso olhar para as promessas e não para as dificuldades. Paulo, quando fala sobre tudo isso, ele está mostrando para a gente que ele tem um olho na eternidade, os olhos dele estão na eternidade. Passei por isso tudo, mas passei, porque eu não vou ficar aqui para sempre. A gente tem uma mania, isso é do ser humano. Tem uma parede super linda, branquinha, se tiver um pontinho preto na parede, o que a gente vê? A gente vê a sujeira. Se tiver, tá tudo perfeito aqui, se tiver um pelinho, a gente diz, não limparam a igreja hoje, cara, mas está tudo limpo, só porque tem um pelinho. Eu tenho essa mania, aprendi até aqui com o pastor Zé Maria. Você passa, vê alguma sujeirinha, abaixa, pega, bota no bolso. Depois chega em casa, hein, Jana? O bolso está com as sujeirinhas. Eliane que fala isso. Amor, fez a faxina hoje. Aonde? Vou passando, se eu ver, boto no bolso, depois eu jogo fora. Mas a gente vê o que é imperfeito. A gente vê o que faz mal para a gente, quando na verdade os nossos olhos precisam olhar com a ótica da eternidade.
Nós precisamos ter os olhos da sobrenaturalidade. É entender de que tudo que está aqui, sendo bom ou sendo ruim, vai passar. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Deixa eu dar um exemplo do que a gente está vivendo. Pandemia. Pandemia é, de fato, um tempo de impossibilidades. Sim. Pandemia é um tempo de perdas. Sim. Quanta gente a gente já perdeu esse ano? Como pastor presidente, tive que enterrar um bebezinho recém-nascido. Tem noção do que é isso? Uma família que a gente está discipulando, voltando para Jesus. O neném nasceu perfeitinho, mas nasceu e o Senhor quis levá-lo alguns minutos depois. A dor de perder. Perdemos parentes, gente que a gente pensava assim, esse aí não morre tão cedo, cheio de saúde, por causa da Covid ou alguma outra coisa, não está mais entre nós. E quantas lágrimas nós derramamos? Quanto choro nós tivemos? Então, de fato, pandemia é um tempo de impossibilidades, de perdas. Alguém aqui teve prejuízo nesse tempo? Perdeu negócio, perdeu cliente, perdeu trabalho. É um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade. Mas quem tem os olhos na promessa enxerga de outro jeito. Quem está olhando para a pandemia só como perda, prejuízo, escassez, dificuldade, vai ficar preso nisso. Mas eu quero convidar você nessa manhã, como o apóstolo Paulo, a olhar com os olhos de quem olha para a eternidade. Quem olha para a eternidade, vê esse tempo de pandemia como um tempo de milagres, vê esse tempo de pandemia como um tempo de crescimento, vê esse tempo de pandemia como um tempo de expansão, como um tempo de alegria e como um tempo de realizações. Isso só é possível se nós tivermos os olhos da fé. Lembra do início da mensagem? Somos convidados a uma transformação que não começa no comportamento, começa no pensamento. Começa em como a gente enxerga as coisas e como a gente decide ver e a partir daí se comportar. Então veja comigo, nós podemos olhar para essa pandemia e eu não estou aqui para criticar ninguém se você olha para a pandemia desse jeito, porque de fato ela é perda, prejuízo, morte, dor. Mas eu quero, como o apóstolo Paulo, viver essa transformação da mente e olhar para aquilo que todo mundo olha e vê da mesma forma e ver de um jeito diferente. Sabe, meus irmãos, é lindo chegar aqui hoje e ver essa igreja desse jeito. Consigo ver nos olhos de vocês gente apaixonada por Jesus, que passa por dificuldade, que passa por problema, mas eu consigo perceber hoje há um sentimento de alegria aqui nesse lugar. Você pode dizer amém por isso? Corações queimando, é uma decisão. É uma decisão, eu decido, hoje meu coração vai queimar por Jesus, com brócolis ou com o lanche de 2 hambúrgueres e etc. Eu decido, eu falo assim, hoje eu vou vibrar. Por que eu vou vibrar? Porque isso tudo vai passar, eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Coração queimando não é circunstância. Às vezes a gente está esperando, sabe, o aniversário da igreja, a aprovação do concurso, o resultado que a gente está esperando, aquele telefonema. E se não vem? E se a aprovação não vem? E se o telefonema não chega, a gente vai ficar com o coração friinho? Eu profetizo sobre a sua vida, coração queimando por Jesus. Quem toma posse dessa palavra aqui? Corações queimando por Jesus, cheios de vontade de adorar. Meu irmão, minha irmã, está com tempo livre? Bota lá, liga o seu som no seu carro, no seu trabalho, onde for. Coloca a música que você mais gosta de ouvir. Começa a adorar, começa a louvar a Deus. Não espera o dia do culto, não, que esse dia pode não chegar. Você vai fazendo onde você estiver, investindo o seu tempo, investindo o seu dinheiro, investindo suas ideias. Que lindo, pastorzão, ver aqui você honrando a galera, pessoas que têm se colocado à disposição do Senhor para servir o Senhor, e as pessoas investindo tempo, investindo dinheiro, investindo ideias. Eu fiz parte disso durante 5 anos e como eu aprendi, como eu fui abençoado com gente que decidiu investir tudo que tem para honrar e servir ao Senhor. Isso é possível porque nós decidimos ultrapassar as impossibilidades. Você pode decidir olhar para algo que limita e que diz assim, daqui para lá é impossível, e dizer assim, isso não vai me limitar. Nessa manhã eu quero desafiar você a, olhando hoje até esse dia, o que limitou você de ser um marido melhor? O que limitou você de ser uma esposa melhor?
O que limitou você de ser uma ovelha melhor? O que limitou você de ser um patrão melhor? O que limitou você de ser um empregado melhor? O que limitou você de ser um vizinho melhor? O que limitou você de ser um cidadão melhor? Vamos tomar juntos essa decisão. Isso não vai mais me limitar. Isso são impossibilidades que para o meu Deus são nada, são coisas insignificantes. O problema, irmãos, é que a gente mira na perfeição, a gente quer as coisas perfeitas, quando na verdade a gente deveria celebrar cada progresso. São pequenas vitórias a cada dia. O povo recebia o maná e eles reclamaram do maná. Veja bem, maná era pão caindo do céu, mas as pessoas ainda assim conseguiam reclamar de algo maravilhoso. Talvez no nosso coração existam expectativas tão grandes que a gente deixe de celebrar as pequenas coisas, os pequenos manás que Deus está derramando sobre a nossa vida. Ei, eu queria que você olhasse para a sua vida hoje e percebesse os pequenos milagres. Você está vivo, está aqui, está respirando, então isso é maná. Você pode sair da sua casa, ninguém te impediu de vir num culto público, isso é maná. Porque tem alguns países, na Eritreia, por exemplo, que as pessoas não podem fazer isso aqui, escolher a roupa que querem, cantar as canções que querem, usar a Bíblia do tamanho que querem. Eu e você somos livres, decidimos, sou da PIB da Barra, é minha igreja, eu amo essa igreja, eu quero estar lá, eu saio da minha casa, eu vou, eu volto, depois eu passo, almoço em algum lugar, vou na praia, vou no shopping. Gente, tantos motivos para celebrar. Existem muitos motivos para agradecer. E eu termino aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Por que Paulo está falando isso? Porque olhavam para ele e falavam assim: uau, Paulo, você é o cara. Você consegue porque tu é assim com Jeová, tu é assim com Deus. Está dizendo: olha, vocês acham que eu sou isso tudo? Eu sou comum. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele continua: uma coisa eu faço. Olha aí, mudança de pensamento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O convite para a transformação hoje é o seguinte: o que ficou para trás, ficou. Ah, mas eu já reclamei. Ah, mas eu já falei mal. Ah, mas eu não concordei. Ah, mas eu já duvidei. Ah, mas eu já deixei de amar. Irmãos, o que ficou para trás, ficou para trás. Quem está entendendo essa palavra aqui? Coração queimando, algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. O inimigo, ele é especialista em futucar o nosso passado e querer medir a gente pelo nosso passado. Mas Jesus, ele pega a nossa história de passado e joga num lugar de esquecimento. Ele diz assim: a minha relação contigo é daqui para frente. Eu acertei você no presente e quero levar você para o futuro. Que futuro é esse? O lugar da eternidade com Cristo. Ele mesmo foi preparar. Você tem noção do que é isso? O próprio Jesus, a palavra do Senhor está dizendo que ele foi preparar um lugar para nós e ele vai voltar para nos buscar. E é para lá que eu quero ir. Mas alguém quer ir para a eternidade com Jesus? Então fique de pé no seu lugar. Eu quero, em nome de Jesus, que nessa manhã você decida deixar para trás o que ficou para trás. Tem crente aqui comigo, amém? Diz assim: eu decido deixar para trás. Diz: eu decido deixar para trás o que ficou para trás. Eu quero viver algo novo. Isso. Quero novidade de vida com Cristo. E se foi bom ou se for ruim, já passou. Deus está me permitindo viver algo novo, uma novidade de vida. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Você vai fazer a sua oração como Paulo: eu prossigo para o alvo. Chegou aqui desanimado por alguma coisa? Chegou desanimado do seu casamento? Diz aí: eu prossigo para o alvo. Chegou desanimado dos seus filhos? Me dão muito problema, não quero mais orar, não aguento mais. Eu prossigo para o alvo, não vou desistir dos meus filhos, da minha filha. Você chegou aqui pensando no seu ministério: ah, chega, não aguento mais. Prossigo para o alvo, não vou desistir não. E da nossa nação, e do nosso país, e do nosso vizinho, e de mais o que lá que seja, diga: eu prossigo para o alvo. É a direção que importa, não é o ritmo, que ritmo cada um tem o seu, velocidade cada um tem a sua. Então não veja o ritmo do outro, não veja a velocidade do outro, como está chegando a Deus. Entenda apenas o seguinte: eu estou indo na mesma direção, eu estou indo na direção da eternidade, eu estou indo na direção do meu Senhor Jesus. Pai, essa é a nossa oração nessa manhã. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós.
Obrigado por enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Não desistiu de nós. O pecado entrou na história da nossa vida, mas o Senhor não desistiu de nós. Jesus veio e nos reconectou com a eternidade. Obrigado, Senhor, obrigado porque nessa manhã nós podemos sentir os nossos corações queimando nesse lugar, porque a Tua presença é real nesse lugar, e porque nós decidimos, é uma decisão pessoal, nós decidimos deixar para trás o que ficou para trás. Queremos viver algo novo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Você pode cantar comigo? Cante. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito. Espírito vem, Espírito vem. Convide o Espírito Santo. Espírito vem. Vem me visitar hoje aqui. Cante. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, cante. Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem. Oh, oh, oh. Espírito vem. Vem sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem. O que nós acabamos de declarar, nós vamos cantar. Eu quero viver algo novo, cante. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Cante isso, eu quero viver algo novo. Declare. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Cante isso, eu quero viver algo novo. É você e o Pai. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder.